começa em janeiro de 2020. O vírus invade a cidade de Wuhan, se alastrando a Pequim, Tailândia, invade outros países da Ásia, logo após da Europa, América do Norte e em seguida todos os continentes do mundo, menos a Antártida. Os cientistas sabiam que o vírus tratava-se de uma mutação nova, com 80% das cepas da SARS-CoV-2. Em alguns, os sintomas seriam bem severos e a mortalidade é muito mais alta em idosos, causando colapso pulmonar, choque e falência dos órgãos. Ainda em janeiro, os especialistas sugeriram com urgência os fechamentos das cidades e as regras de isolamento social. Em 8 de março, mais de 100 mil pessoas infectadas e mais de 7 mil mortos em todo o mundo. Uma busca intensa para saber que vírus era esse. Já sabia que existia vários tipos de coronavírus em animais que não atacavam humanos, mas não sabiam que uma nova patogenia de coronavírus poderia infectar letalmente milhões de pessoas sem controle. Segundo Daniel Lucey, médico independente de doenças infecciosas, se questiona que tipo de vírus é esse que trouxe essa pandemia arrasadora. Segundo as estimativas do documentário Discovery Channel, 70 a 80% da população dos Estados Unidos serão infectadas e até 6 milhões de pessoas podem morrer. E no Brasil? Atualmente, no Brasil, os governos relaxaram a distância social e reabriram alguns comércios em várias cidades, inclusive em São Paulo, epicentro da doença, onde deveriam rever os conceitos sobre a reabertura e a quarentena. O vírus continua aumentando sua mortalidade. No Brasil, hoje, dia 15 de junho de 2020, temos os seguintes dados: 869.956 contaminados confirmados, 43.396 óbitos confirmados por Covid-19. E no mundo temos os seguintes dados atuais: 7.690.778 contaminados confirmados, 427.630 óbitos confirmadas por Covid-19. E onde iremos parar? Será que no Brasil vai funcionar? Será que vamos sobreviver? O que é coronavírus? É uma conjunção, uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Em meados de 1937, o vírus surge pela primeira vez, mas somente em 1965 o vírus é caracterizado por especialistas da área como coronavírus. Outras pandemias que ficaram famosas por suas malignidades é a peste bubônica, a varíola, a cólera, a gripe suína e a gripe espanhola, que ficaram no patamar das pandemias que mataram com exatidão. Mataram, na época, muitas pessoas, chegando a quase 20 mil, totalizando somente no Brasil. O monstro, que parece ter adormecido, despertou no milênio. Entre 2019 e 2020, surge o novo coronavírus como SARS-CoV-19. Eu estou aqui em uma região muito conhecida de São Paulo, Zona Norte, Vila Amélia, próximo do Horto Florestal. Aqui, aonde pessoas tentaram invadir o parque, quebrando as regras do isolamento social. Vem comigo, Brasil! Este é o Parque Horto Florestal, como estamos vendo, né? Um parque muito conhecido, um parque onde muitas famílias vêm até aqui para se divertir quando tudo antes estava normal.
tentaram, ainda por esta semana, fazem aproximadamente uns 15 dias, arrombaram inclusive a tela, né, de proteção do parque para poderem entrar, né, infringindo a lei, quebrando as regras do isolamento social. Nessa reportagem, nós vamos entrevistar pessoas, o que elas estão achando da nova etapa do coronavírus no Brasil e do novo governo Bolsonaro. Estamos aqui ainda no Vila Amélia com o motorista Alex e ele vai falar com a gente sobre as mudanças que foram feitas em frotas de ônibus. Alex, quantos anos que você trabalha como motorista? Como motorista de ônibus, tenho 2 anos, porém na área de motorista tenho 6 anos ao total. Você viu alguma mudança nas pessoas, como que elas estão mais retraídas? O que você percebe, assim, que elas estão andando mais, né? Passeando mais de ônibus, elas estão mais restringidas em casa mesmo, cumprindo o isolamento? Então, por experiência própria, né, pelo que eu estou vendo, onde eu vou, até aqui mesmo no serviço, eu vejo que diminuiu bastante o fluxo de pessoas, comparado ao que era antes da pandemia, né? As pessoas estão mais restringidas, estão saindo mais a trabalho ou a necessidade, seja um mercado, algo médico, mas as pessoas elas estão mais restringidas, elas evitam até ter uma proximidade com algumas outras pessoas por causa disso, entendeu? Foi isso que eu notei na população, principalmente aqui na linha que eu trabalho, que reduziu bastante o número de pessoas. E o presidente insiste em quebrar o isolamento, essa é a verdade. O que você acha de tudo isso? Nessa verdade, nessa história, qual é a verdade? Então, no meu ponto de vista, eu estou vendo que está faltando assim, presidente, governador, prefeito, está faltando diálogo entre eles. Não está tendo diálogo, entendeu? Sentar, debater, não está tendo essa cumplicidade que deveria ter. Porque num momento como esse, não é momento da pessoa estar fazendo conflito, e sim tentar ficar mais próximo possível para tentar fazer um pouco, ou tentar minimizar de algum jeito isso. Mas, pelo que eu estou vendo, está um pouco difícil a situação, né? O presidente fala de um jeito, o governador acata de outro, já passa de outro jeito para o prefeito. Então, dessa forma fica difícil. Aqui no Vila Amélia, juntamente com o Júlio César, autônomo, viemos entrevistar, saber qual é o pensamento e sua opinião sobre o isolamento social. Júlio, prazer em te conhecer, obrigado desde já pela entrevista. Júlio, nós sabemos que o governador de São Paulo, João Dória, juntamente com o Bruno Covas, que é prefeito de São Paulo, eles tentam aí prorrogar cada vez mais a quarentena e muitos feriados, né, qual nunca tivemos antes, né, tantos feriados. O que você acha disso, desse isolamento social, se realmente é preciso, e por que as pessoas desobedecem tanto? Praticamente eu estou isolado, já faz o quê? 40 dias que estou aqui dentro de casa. Eu trabalho com automóveis, né? Compro e revendo. Meu ramo parou. Sinceramente, mas é a necessidade, né? Quem sai de casa está precisando comprar alguma coisa, comer, né? Porque a gente aqui tem uma estrutura um pouquinho melhor, mas você vai no bairro mais ali, periferia, esse pessoal ali, o pessoal a gente vê que é comunidade, o pessoal tem que sair de casa. A gente tem uma reserva ainda, dá pra... Mas é complicado, eu falo. Tem o dinheiro guardadinho, mas porém, não dá pra ver quanto tempo vai ficar essa pandemia aí, se vai demorar 1 mês, 2 meses. Jardim Peri, 79% dos casos confirmados. Na UBS Ama do Jardim Peri, eu e minha equipe tivemos lá e eles não concederam entrevista. Flagramos nas ruas da Zona Norte pessoas quebrando o isolamento social e quarentena, como se nada tivesse acontecendo, como se a pandemia mundial não existisse. Na Zona Norte de São Paulo, registra grande poder de epicentro. Nos bairros Brasilândia, de 63 óbitos, subiu para 156. No bairro do Limão, de 41 óbitos, sobe para 45. Freguesia do Ó está seguindo com 60%
de seus casos confirmados. De acordo com o G1.com, Folha e Prefeitura de São Paulo, a periferia Jardim São Luís segue com o epicentro de mais de 75% dos casos. No cemitério São Luís, são 5.000 covas realizadas a cada dia para receberem os seus mortos por Covid-19. No Hospital Campo Limpo, a superlotação. O hospital não concedeu entrevista. Veja a seguir entrevistas de mães e outras pessoas reclamando do mau atendimento e da superlotação. Hospital do Campo Limpo, meu filho está desde ontem às 10 horas da noite. Estou aguardando aqui a informação referente a um acidente que ele teve de moto com fratura exposta no joelho. Não tive nenhuma informação até agora. Informaram que ia passar um boletim médico agora às 4 horas, já são 5 horas da tarde, ninguém nem veio dar informação nenhuma. E a gente fica aqui, feito umas palhaças, esperando alguém falar alguma coisa. A gente pergunta para um, pergunta para outro, ninguém dá informação nenhuma pra gente. Isso é um descaso com a população, gente. Tem um monte de gente aglomerada esperando notícia da família. A gente já não aguenta mais isso, é uma palhaçada. Depois vem os governos cobrar alguma coisa referente ao coronavírus. Fica todo mundo esperando, ninguém vai deixar um parente aqui sozinho morrer na língua. É um descaso isso. Então, assim, as autoridades têm que tomar providência, principalmente com esse hospital do Campo Limpo. Campo Limpo, em Boimirim, ninguém aguenta mais. O pessoal da Zona Sul está em descaso nisso. Então está correndo risco. Ontem questionei referente à máscara nele e realmente eles falaram que não ia colocar. Então como é que dentro do hospital você escuta uma coisa dessa? A pessoa falar que não vai colocar uma máscara no paciente? Se eles exigem tanto, aí a gente fica aqui, feito um bando de palhaços. Se você olhar aí, tem muita gente aí esperando para saber de parente. É um descaso, gente. Os telefones daqui ninguém atende. Ninguém atende. Não adianta ligar, você fica ligando horas. Eu fiquei 1 hora ligando. Ninguém atende, ninguém dá notícia. Isso é um descaso. Semana passada eu vim aqui com a minha cunhada e simplesmente eles jogaram, estou aqui no Campo Limpo, no Campo Limpo, eles simplesmente jogaram a minha cunhada de um hospital para o outro. Nós estávamos no Campo Limpo, falou que não podia atender ela e aí a gente correu para o hospital de Interlagos. Então assim, eu não sei o que está passando no Campo Limpo, mas é complicado porque a gente ficou nesse meio termo. A gente chegou em casa, era já 11 e pouca, desde as 9 e pouca da manhã. Então eu não sei o que eles estão planejando fazer, não sei o que eles estão, como é que está sendo a estrutura dele para cuidar desse pessoal que estão com o coronavírus e tudo mais. Mas eu achei uma falta de respeito com a gente que moramos na região e jogar a gente para um lugar que não tem nada a ver com pra gente ir pra lá pro Interlagos. Então assim, foi uma falta de respeito que o hospital teve com a gente, e a minha cunhada já tá aqui no final de semana, perto pra ganhar neném e sem saber no final pra onde a gente vai ganhar, se vai ser no Campo Limpo, se vai ser no Interlagos, e é isso. Em São Paulo, 197.900 casos confirmados por Covid-19. No Jardim São Luís, segue 195 óbitos, com 115% de aumento dos casos. Lucijane Maria Barros, conselheira, gestora do AME do Jardim São Luís, fala da importância do isolamento social. Jane, nós sabemos que aqui no Jardim São Luís existem alguns dados de aproximadamente 75% de epicentro. Na verdade, não existe mais um lugar certo de epicentro. Todos os lugares agora, estão aí praticamente com uma população, metade dela contaminada. Fala para mim a importância de se cuidar, de usar máscara,
de cumprir com todas as orientações que são ditas, não pelas pessoas governamentais, mas são ditas por médicos, infectologistas. Fala um pouco para a gente sobre esse cuidado. Boa tarde a todos. A gente sabe como é que está a epidemia na nossa comunidade, aqui no Rio de São Luís. A gente está muito preocupante, muito preocupante para a comunidade, para todos os moradores. Infelizmente, as pessoas não estão acostumadas com isso, né? E a quarentena, eles não querem seguir, né, os direitos que têm, que é se resguardar, né? Não estar em aglomerações, então acontecendo de estar junto com muitas pessoas. E a gente, mais que cobra, eles não estão acreditando. Quando acontece na família, é que eles vão acreditar. Ruas vazias e silenciosas, como o centro da cidade de São Paulo, que atrai empreendedores de todos os estados e países, como a 25 de março. Avenida Paulista, um ponto mais badalado da capital metropolitana, com exposições, cinema, teatro, músicas e feira livres, um marco financeiro e turístico que atrai milhões de pessoas. E agora, tudo é um grande vazio. E quando tudo isso chegará ao fim? Você sabia que a vacina contra o Covid-19 já está em andamento? Biomanguinhos e o Instituto Butantan já preparam fábricas para a vacina contra o coronavírus e apresenta 90% de eficácia em testes já realizados. Fala-se que no primeiro semestre de 2021, a grande vitória está por vir.